porque na verdade o sangue de Jesus está fazendo efeito na sua vida em todos os momentos. Nesse exato momento, digo para vocês, amados, pela palavra de Deus, são as Escrituras, nesse exato momento, o sangue de Jesus está fazendo um efeito na sua vida, está fazendo com que você seja totalmente puro diante do Senhor Deus. Não somente quando você está numa igreja, ouvindo uma pregação, cultuando a Deus, não somente quando você está em casa orando, ou com a sua família, mas em todos os momentos o sangue de Jesus está sobre a tua vida, purificando você de todo o pecado. Então você tem que ter uma consciência purificada do pecado. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso aí? Hebreus 10, versos 22 e 23, olha o que diz, ó. Cheguemo-nos com o coração, verdadeiro coração e inteireza certeza de fé. Então isso tem a ver com a fé, né? Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Que água limpa é essa? Que água é essa que lava a nossa consciência e nos deixa com a consciência pura? A pessoa fica lá com aquilo batendo na cabeça dela. Meus erros do passado, isso que eu fiz, minhas circunstâncias, isso destrói a sua fé. Isso atrapalha você na sua caminhada. Mas essa água que lava e nos limpa é o quê? Essa água é a palavra de Deus. Quando você recebe da palavra de Deus, essa água passa sobre a sua vida, passa sobre a sua mente, e agora você não fica mais com a consciência do pecado, visto que vocês escolheram servir a Deus, e estão fazendo isso de forma séria e compromissada com o Senhor, e o colocando em primeiro lugar. Agora a palavra de Deus começa a fazer um efeito na sua vida, e o diabo fica sem ter brechas, ele fica rodeando, só olhando de longe, procurando a quem possa tragar, rodeando de longe, só observando, mas ele não consegue entrar na vida daquela pessoa que a palavra de Deus está fazendo um efeito na sua vida. Verso 23, Hebreus 10, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Aquele que disse isso, isso não são palavras minhas, aquele que disse isso, ele é fiel, ele vai manter isso, tem uma consciência pura da palavra de Deus. E quando vocês errarem, quando eu errar, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Não fique prevalecendo a opinião de A, nem de B, nem de C. Irmão, eu vi um pastor famoso que disse, o pastor famoso, ele pode ter, seja lá qual for, de qualquer denominação, não estou falando no sentido de respeitar ninguém, mas você sabe que ninguém sabe tudo, mas você deve colocar os seus olhos na palavra de Deus, não é a opinião de seja lá quem for que vai prevalecer, mas o que a palavra de Deus diz. E veja o que a palavra de Deus diz aqui, ó. 1 João 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, olha, não é para você pecar, mas se alguém pecar, se isso acontecer eventualmente, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora o versículo 2, ó. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Se isso significa que propiciação quer dizer é o pagamento, é a substituição, o problema que foi resolvido, aquilo já foi resolvido, já foi pago, já foi feito propiciação. Isso que você fez, isso que aconteceu, que não era para ter acontecido, não era para ter sido desse jeito, mas não fique preocupado, fique com a sua consciência tranquila. O Senhor Jesus já fez propiciação, e quem quiser entrar na presença de Deus, pode ser o maior pecador, já existe providência, já existe propiciação para o pior pecador do mundo que quiser se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque o seu sangue tem um valor que pode pagar pela redenção e pela remissão de toda a humanidade, se bem assim as pessoas quiserem. 1 João 1,9, só para você, como esse é um assunto polêmico, só para você ficar bem estabelecido nisso, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, eu estou ainda com um resquício disso na minha cabeça, isso está me atemorizando. Aqui diz, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, diga, Ele é fiel. Só você confessa o seu pecado, não precisa ficar todo dia falando da mesma coisa, não. Confessou, pediu perdão a Deus, pode ter certeza, o poder do sangue de Jesus vai resolver tudo isso aí. Eu falei para você primeiro sobre a questão da fé, não foi? Né? A palavra de Deus, ela vai produzir a fé, vai te estabelecer, você vai ter a mente de Deus, você vai caminhar. Agora eu falei da consciência, e como são duas coisas, essas duas coisas, a nossa fé e a nossa consciência pura, elas têm uma conexão muito grande. Para que a sua fé possa ficar pura e limpa e crescer, a sua consciência tem que estar também, ó.
Só para deixar esses 2 pontos aqui bem claros, olha o que diz, ó. A fé pura e a consciência pura precisam andar juntas. Veja o que diz 1 Timóteo 1,19, que acompanha comigo aí, olha o que diz, ó. Conservando a fé e a boa consciência, olha só, meu Deus, olha só, irmão. Conserve a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Naufrágio na fé. A pessoa, ela capotou na fé, ela afundou na fé, por quê? Porque ela se manteve com a consciência, eu sou um pecador mesmo, eu sou miserável, irmão, esquece esse negócio de que você é um pecador miserável, desgraçado, para que essa é uma humildade falsa, certo? O que é ser humilde? É você ser aquilo que você é, sabe, eu vou ficar aqui, irmão, bem pequenininho, sabe, bem assim para as pessoas, porque eu quero ser humilde. Isso não é ser humilde. Eu ouvi no livro, um audiolivro, um trecho, não sei se foi um capítulo, acho que foi um capítulo, né? Aí o escritor dizia assim, o que eu digo para vocês, amados, não é porque ele é o escritor de um livro que quer dizer que tudo que ele está escrevendo ali é certo. Você tem que avaliar o que você está ouvindo. A palavra de Deus diz para, quando você receber alguma coisa, você vai reter apenas o que é bom. O autor dizia assim, ó, que um garoto, ele ganhou um prêmio, entre outras crianças, de ser o mais humilde. Eu não sei como é que foi essa avaliação. Ele ganhou o prêmio por ser o mais humilde. Aí, quando ele foi chamado lá na frente, aí ele pegou o prêmio, tinha uma espécie de distintivo, foi isso que eu entendi, e ele colocou no seu peito. Aí, imediatamente, né, a professora, acho que foi isso que eu me lembro, a professora foi e tomou o seu distintivo, porque quando ele colocou no peito, então ele estava agindo sem humildade. Irmão, você parou para pensar nisso? Não, você não está sendo mais humilde. Espera aí, deixa eu tirar isso de você, né? Isso não é ser humilde, irmãos. Isso não é ensinar a humildade. Humildade é você ser aquilo que você é. Não tente ser menos do que você é, porque quando você tenta ser menos do que o que você é, você já não está sendo humilde. Também não tente ser mais do que o que você é. Quando você tenta ser mais do que o que você é, você também não está sendo humilde. Seja aquilo que você é, amados. O apóstolo Paulo, ele disse lá, então ele não estava sendo humilde. Mas se foi para a Bíblia, se foi para a Escritura, então isso é verdade. Ele disse, eu sou o que sou pela palavra de Deus, eu sou o que sou. Então você vai ser aquilo que Deus colocou você para ser. Quando você tiver mais, quando você alcançar mais, simplesmente você vai demonstrar aquilo que você é, nem menos e nem mais. A humildade de Cristo vai estar na sua vida e vai transparecer da forma correta. Diga glória a Deus. Olha mais uma aqui, ó, 1 Timóteo 3,9, guardando o mistério da fé. Olha só, amado, fica ligado nisso aqui, olha que revelação. Guardando o mistério da fé em uma consciência pura. A fé é um mistério. Então você precisa ter uma fé pura. Amém? Vamos para a quarta então. Falar em línguas estranhas. Ah, essa aí você não ouviu não. Mas eu falo para você. Eu revelo para você essa aí. Certo? Antes você pensava que era só você ouvir a palavra e você congregar. Mas só que tem mais. Eu já estou passando para você que estou na quarta. Falar em línguas estranhas faz com que a sua fé também seja edificada. Vamos lá para 1 Coríntios 14, verso 4. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Quando você ora em línguas estranhas, não é a pessoa que está do seu lado, nem o seu cônjuge, nem o seu parente que são edificados, mas quando você ora em línguas estranhas, e eu digo para você, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes um caos que alguém pode estar passando interior, um caos, uma tribulação interior, um momento de depressão, sabe aquela coisa que nunca se resolve por dentro? Eu não sei definir aqui as palavras para você, mas talvez quem estiver me ouvindo, que estiver passando por essa situação, vai entender bem, sabe, aquele caos interior, aquele problema interior que a pessoa nunca consegue se resolver, mas quando você for batizado no Espírito Santo, e lembre-se que o batismo com o Espírito Santo não era só para aquele tempo, como você já deve ter ouvido falar por aí, também é para os nossos dias. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta do novo nascimento. Se você vê em Atos dos Apóstolos, não é o nosso assunto, uma outra hora eu posso falar sobre isso, mas em Atos dos Apóstolos, você pode ver que haviam discípulos que haviam se convertido, que eles haviam já nascido de novo, mas não haviam experimentado o batismo com o Espírito Santo. E quando foi perguntado para eles, eles disseram, né, nós nem mesmo havíamos ouvido de que havia um Espírito Santo. Quer dizer, eles tinham o Espírito Santo de nascer de novo, mas não essa segunda unção, se eu posso chamá-la assim, o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência distinta. Então, qualquer um de vocês pode e deve receber o batismo com o Espírito Santo. Não é um prêmio,
ok, irmãos? Não é para o melhor crente. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas quando você estiver em casa, quando você sentir que aquelas línguas estão vindo. Não fique esperando, irmãos, acontecer algum fenômeno sobrenatural. Se acontecer, amém. Não fique esperando aparecer um anjo. Simplesmente, se você sentir aquelas línguas estranhas vindo, o Espírito Santo ele vai usar as tuas próprias cordas vocais e você vai falar em línguas estranhas. Claro que no início é como uma criança, que ela não fala algumas palavras bem, mas depois aquelas palavras vão se acertando e vão ficando mais limpas. Então, quando você orar, uns 5 minutos, eu ia falar 15, mas para não ficar como se fosse uma coisa difícil, mas quando você passar alguns 3 minutos, 2, 3 minutos, todos os dias, orando em línguas estranhas, você vai estar sendo edificado. Toda depressão, caos que há dentro da pessoa, medos, fobias desaparecerão e a pessoa nunca mais sentirá mais nada. As línguas estranhas edificam a você. Só para estabelecer isso aqui, deixa eu ler aqui, 1 Coríntios 14, o versículo 2, eu vou ler o verso 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, quando você ora em línguas, você está falando para Deus, número 1. Número 2, você está edificando-se a si mesmo. E número 3, está no versículo 14, você ora bem. É uma oração totalmente perfeita. Quem ora em línguas estranhas está orando bem. Então, quando você orar em línguas estranhas, peça a Deus que te dê o dom de línguas estranhas, e você vai falar, aí o inimigo vai falar assim no seu ouvido. Não sei se é o inimigo ou se é a tua própria cabeça. Eu acredito que possa ser as duas coisas. Ele vai dizer: não, isso é da tua cabeça, mas não é. Quando você pedir a Deus o Espírito, Deus não vai dar para você uma serpente. O Espírito de Deus vai estar lá e você vai começar a falar em línguas estranhas e você vai ser edificado e a sua fé é mais fortalecida e estabelecida. Digam glória a Deus. Dê um forte aplauso e louvor ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 5º, comunhão com outros da mesma fé. Isso é necessário para que nós possamos nos estabelecer na fé e nos firmar. Olha o que diz em Eclesiastes 4, verso 9: melhor é que sejam 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Você vai ouvir gente dizendo assim: irmão, esse versículo aqui, essa passagem é para casais. Não, não é para casais não, senhor. Esses 2 versículos aqui, 9 e 10, eles se referem a parcerias, a companheirismo, a você estar com outras pessoas que estão torcendo por você, que querem o teu bem, e por sua vez você também, reciprocamente, você quer o bem daquela pessoa, e você vai se ajudar, e vocês vão ajudar uns aos outros. O versículo 11 desse capítulo aqui, o versículo seguinte, pode estar falando sobre casais, mas esses 2 aqui não. Imagina, quem está sozinho, quem não caminha com ninguém, então não vai ter ninguém para te ajudar. Então nós precisamos estar com outras pessoas para que nós possamos ser fortalecidos e ajudados por outras pessoas. Uma frustração ou um problema, uma decepção que qualquer um de nós possamos ter passado com algum irmão da igreja, não é motivo e nem é justificativa para você deixar de estar na casa de Deus, para você deixar de congregar, amém? Isso não é motivo. Você deve continuar caminhando na presença de Deus. Tem um ditado que diz assim, você está perto das pessoas certas, ajuda você a estar no caminho certo. Então, quando você estiver perto de boas pessoas, com uma fé forte, com boas intenções na vida, que estão vencendo na vida, trilhando uma boa caminhada de sucesso, você também vai ser direcionado para aquele mesmo destino da pessoa. E o contrário também é verdade. Vou ler um versículo aqui, olha um versículo aqui importante, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, demonstrando-nos, quer dizer, corrigindo, encorajando, dando uma força, às vezes pode ser um puxão de orelha, faça isso com respeito, com amor, não querendo diminuir ninguém, é válido. É demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque nós devemos congregar. Irmão, qual é a melhor congregação? Uma mega igreja ou uma igreja pequenininha, aonde Deus colocar você? Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Para o Senhor Jesus manifestar a sua presença e o seu poder, basta que tenham 2 ou 3 pessoas, no mínimo,
orando e buscando a Deus no seu nome, sendo sinceras, e é o suficiente para que o Senhor possa operar. O nosso Senhor Jesus, ele era o Senhor Jesus de multidões, mas também ele saía para lugares áridos, para lugares isolados, para pregar apenas para uma pessoa. Você pode ver o caso da mulher samaritana, e você pode ver o caso também, Nicodemos, ele falou só para Nicodemos. Tinha também um endemoniado de Gadara, ele foi falar para uma pessoa só, uma pessoa, porque uma pessoa tem importância, amém? Então não importa, mas se você estiver junto de outras pessoas professando a mesma fé, o que vai acontecer? Isso vai ser importante. Isso pode ser o diferencial para aquele grande dia, que eu estou falando, o dia da volta do Senhor Jesus, e para quem ficar, o dia de quando o Senhor Jesus, ele concluir a grande tribulação. Diga glória a Deus. 6, encontre clareza. O que é encontrar clareza? Quando nós estamos com a nossa mente confundida e a nossa vida confundida, escolhas, situações, pessoas, a sua fé também fica ofuscada. Então nós precisamos encontrar clareza nas decisões, nas escolhas. Isso vai fazer com que a sua fé seja fortalecida. Lá em Atos 16, no versículo 4 e 5, não vou ler aqui para ganhar tempo, mas você pode ler depois que o material já está disponível aí para você ler e acompanhar e levar para casa. Você vai ver que os discípulos que estavam à frente da igreja local, eles tiveram que orar e buscar a direção de Deus e do Espírito Santo, e a direção que eles tiveram, a resposta, que era uma direção de Deus, fez com que a igreja do Senhor Jesus e a igreja, ela fosse fortalecida na fé, o que diz o versículo 5, assim as igrejas, quer dizer, é por causa disso, né? As igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. As igrejas eram fortalecidas na fé porque os discípulos eram homens que tinham decisões claras, eram homens que buscavam a Deus e tinham clarezas nas suas decisões, eram pessoas que eram direcionadas por Deus. A fé daqueles que os seguiam também era fortalecida. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando, diga glória a Deus. Provérbios 4, 26, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos serão bem ordenados. Pondera significa considera, reflete, cuida. Se você cuidar do seu caminho, se você procurar ter boas escolhas, a palavra de Deus diz que os teus caminhos vão ser bem-sucedidos, vão ser bem ordenados. Deus vai dar clareza na sua vida, isso é muito importante. 7º e último, ações correspondentes à sua fé. Sabe uma outra coisa que faz a nossa fé crescer? Se nós só ouvirmos a palavra, se nós só formos à igreja, se nós só aprendermos das histórias da Bíblia, mas se nós não colocarmos isso em prática, a nossa fé não vai desenvolver. É como alguém que vai fazer por exemplo, se você faz um curso para você aprender a pilotar um helicóptero, por exemplo, vai ter um momento que você vai ficar horas assistindo a teoria, aí você acha que eu sei tudo, você decorou todos aqueles mapas ali, você decorou aquela ordem, aquelas instruções, você viu os vídeos e tudo mais, mas vai haver um momento que você vai precisar entrar dentro da nave e começar a pilotar, e você vê que você vai ter que exercitar aquilo ali, enfim, seja para um carro, ou para uma vida, ou até mesmo para a sua fé. Então você precisa começar a praticar aquilo que você está aprendendo. Então, se a palavra de Deus diz que Deus quer curar você, Deus quer te ajudar, Deus vai sair à sua frente, que Deus vai lutar as suas batalhas, o que nós temos que fazer? Nós precisamos colocar ações correspondentes a isso. Não podemos colocar ações de medo, de insegurança e de fracasso. Pensamentos de fracasso, de medo e de insegurança vão gerar uma pessoa de fracasso, de medo e de insegurança. E Satanás fareja o medo, do mesmo jeito que alguns animais conseguem farejar o medo. Isso é verdadeiro, viu, irmãos? Ok? Um cachorro, um animal, ele consegue farejar quando o outro ou quando um ser humano está com medo. Já diziam alguns especialistas em comportamento dos animais que se você puder ter um total autocontrole de você, que é uma coisa muito difícil, né? Do seu sentimento, das suas emoções, e você não ficar com medo de um animal selvagem, eu acho que ajuda se ele não tiver com muita fome também, né? Ok? Porque os instintos do bicho vão estar mais, né? E se você não tiver com medo, imagina se um animal, um leão ou um tigre, né, que ele já seja domesticado, mas ainda assim ele vai atacar uma pessoa desconhecida. Se você entrar naquela jaula ali, você não expressar medo nenhum, é o que eles dizem lá, né? Possivelmente a pessoa não será atacada. O inimigo, ele fareja o seu medo, amado. Ele fareja quando você está com medo. Então, quando ele vê medo em você, ele vai lançar aquela seta. Lembra do que Jó disse?
Jó poderia, pela Bíblia, você encontra nas entrelinhas da palavra de Deus, que Jó, ele poderia ter ficado sem aquela grande prova que ele passou. Ele disse, olha, aquilo que eu mais tinha medo me sucedeu. Não permita que o inimigo lance uma seta ou que venha uma situação na sua vida por causa do seu medo. Diga, eu não vou temer. Deus me deu espírito de coragem, Deus me deu espírito de ousadia, vou pisar forte. O inimigo vai ter que correr. Quando você acordar de manhã, o inimigo vai ter, ele sim vai ser o contrário. Ih, esse crente de novo, não é possível. Você vai para um lado da calçada, o capeta tem que passar para o outro lado em nome de Jesus, porque vocês estão fortalecidos da força do poder do Senhor na vida de vocês. Você está agindo por fé, você está pisando com ousadia, você não tem medo de ser derrotado. Irmão, se eu abrir esse negócio e não der certo, que nada, você vai fazer as coisas como se você nunca fosse perder. E se alguma coisa não sair do jeito que você queria, você vai reformular isso, você vai procurar clareza, Deus vai estar contigo. Não significa que você foi derrotado, significa que apenas você encontrou um meio de não fazer aquilo ali, mas você vai continuar marchando com segurança. Irmãos, a crise está aumentando no país, você não vai colocar o seu foco, não fique desinformado, mas não coloque o seu foco, não tenha sentimento quando você lê aquela notícia, que diz, olha, vai piorar e vai vir mais desgraça, aí você sente aquilo ali, não deixa o sentimento crescer, você pega aquela informação, ok, aqui diz isso, mas a minha maior atenção vai ser para as coisas boas, porque vocês têm o QG de Deus dentro da vida de vocês, amados. O inimigo não pode derrotá-los a despeito de qualquer crise, a despeito de qualquer pandemia, a despeito de qualquer vírus, a despeito de seja esse ou aquele que estiver no governo. Não importa, amados. Deus vai dar vitória para vocês e vai estar com vocês até a consumação dos séculos. A fé de vocês deve ser bem alimentada, fortalecida, estabelecida, e vocês serão vitoriosos em todos os momentos da vida de vocês, mesmo que o vento sopre, tempestade, tudo mais, sua vida, sua casa, vai continuar de pé em nome de Jesus, até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra na sua vida, diga glória a Deus. Fica de pé junto comigo e repete comigo assim, diga, eu creio na palavra de Deus. Levanta a mão direita comigo, diga, eu confio do Senhor de todo o meu coração. Diga, a verdade das Escrituras estão na minha vida. Diga, eu vivo à luz da palavra de Deus, logo sou um vencedor, sou um campeão. Diga, Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Diga, nada pode ser contra mim. Diga, eu tenho o poder do Espírito de Deus. Diga, eu sou sábio, forte e orientado por Deus. Por isso, sou totalmente qualificado para andar na presença de Deus e em vitória, em nome de Jesus. Digo obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Digo obrigado, Espírito de Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa hora bem forte. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, saiam do seu lugar. Por favor, venham até aqui na frente.